Olá, uma boa tarde, boa noite a todos. Falando Ezequiel Mota pela página do Facebook da nossa Casa Espírita Maria de Nazaré. Hoje, quinta-feira, um dia muito lindo. E um recado apenas que eu gostaria de informar que sábado agora nós vamos ter a campanha da Fraternidade Alta de Souza. Então, quem tiver disponibilidade, tiver possibilidade, a gente pede para dar uma passadinha lá na Casa Espírita e, dentro do possível, levar alguma coisa que tiver na casa sobrando, né? Pode ser 1 quilo de alimento não perecível, o que puder, né? Esses alimentos vão ser recebidos por algum companheiro nosso da Casa Espírita, vai receber das 15 às 16h30, dá uma passadinha lá e deixa lá o mantimento, que depois a gente vai converter em cesta básica para entregar para as famílias carentes, porque com esse problema de desemprego decorrente da pandemia, fechamento de empresas, a fome está aumentando. Então, vai ajudar bastante. Mesmo que, eventualmente, não seja possível levar no sábado, não é? Pode levar no domingo também, tá? Porque no domingo nós vamos abrir a Casa Espírita, inclusive eu estarei lá. A gente vai abrir para preces e orações apenas. Não vai haver palestra, não é? Mas, então, se a pessoa, por acaso, no sábado não der, às vezes não dá, né? Não dá mesmo. Aí, domingo de manhã, das 9 às 10, eu acho que até às 11 fica alguém lá, né? Quando for umas 10, 10 e pouco, eu vou estar saindo, mas eu acredito que a Vânia, segundo eu lembro dela ter falado, ficaria, ou a Vita, enfim, alguém lá do nosso grupo fica, e então daria para estar levando, tá? Vai ajudar bastante, a gente já agradece antecipadamente. Tá bom? Por enquanto, como ainda não há uma definição sobre a abertura dos templos, né, e igrejas, isso está indefinido, a gente continua então do mesmo jeito, tá? Abrindo de domingo para preces e orações das 9 às 10. Nesse domingo agora, então, a gente vai estar lá e também podendo receber aí as doações, quem puder, tá bom? E a gente tem essas lives todos os dias, tá? Todos os dias às 18 horas, ou eu, a Vânia, o Sérgio, ou mesmo a Arielle, que faz de domingo. Nós temos as lives, são as palestras que, se não da mesma forma, mas em alguma medida a gente está aí tentando, de alguma forma, manter o nosso contato, né? A nossa amizade, a nossa espiritualidade, através das palestras virtuais. É graças a Deus que temos essa ferramenta, porque se não tivesse nem isso, a gente ficaria sem contato algum, né? E os templos fechados, as igrejas fechadas, então é difícil, tá? Então, todos os dias às 18 horas. E mais, se a pessoa eventualmente não tiver condições de assistir, não der, pode acontecer, as palestras são gravadas e depois são editadas e colocadas no canal do YouTube da nossa Casa Espírita, não é? E as iniciais da Casa Espírita, lá no YouTube, para você entrar, são CEMNPOA. Então você digita lá no pesquisa e entra e você vai poder assistir todas as palestras. Eu acho que já deve ter mais de 200, hein? Eu acho que sim, deve ter bem mais, porque nós começamos a fazer essas palestras, foi lá para abril, acho, ou maio do ano passado. Então nós já estamos em abril já, de 2001, então já tem quase um ano. Então todo dia tem palestra, então acredito que já tem mais de 200, bem mais, tá? Então daí é só entrar lá e poder escolher assistir a palestra que desejar. Temos também os palestrantes convidados, né, que já fizeram várias palestras para nós, muito importantes. Então a gente pede que entre lá, quem não está inscrito se inscreva, ou quem já está inscrito verifique se a inscrição está ativa, né, dê o like, visualize, porque essas visualizações, elas fazem com que o YouTube entenda que está indo no gosto das pessoas, e aí são feitas mais inserções ao longo dos dias, da semana, do mês, no YouTube. Então pessoas, às vezes, que nem estão inscritas, aparecem lá, se interessam pelo tema, tudo, e entra e assiste, muitas vezes, uma palestra que conforte e vai ao encontro da necessidade da pessoa. Então a gente, com isso, está divulgando a doutrina espírita, que é uma coisa muito importante que a gente pode fazer pela doutrina espírita. Bem, hoje nós iríamos desenvolver um tema
com o título Suicida. Só que esse tema eu já desenvolvi aqui recentemente e os outros palestrantes da casa também já desenvolveram. Então, para não ficar repetitivo, eu resolvi fazer um outro tema hoje, sabe? Me veio agora essa ideia à tarde e seria fim da transição e o medo da morte. As duas coisas estão interligadas. Bom, então vamos fazer uma prece para dar início. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixando cair em tentações, mas livrando-nos de todo o mal. Que assim seja. Muita paz. Eu vou pôr o óculos, ver se tem alguma coisa para eu ler aqui, para falar, que às vezes tem alguma pergunta. Se alguém entrar, fizer alguma pergunta, eu vou pedir, às vezes entra pessoas que não são do nosso grupo e entram e não tem nenhum problema acontecer isso não, tá? Mas caso entre, durante a palestra a gente não consegue focar em pergunta. Aí eu peço para que a Vânia, ou mesmo a Arielle, ou a Alessandra, se estiverem aí observando, para interagir e responder. Teve ocasião que aconteceu isso, tá? Muito bem. Então, esse é o tema que eu vou desenvolver, tá certo? Que é fim da transição e o medo da morte, tá? Nós temos dois tipos de transição, né, que acontece. A transição catastrófica, né, que é aquela que o Chico temia que acontecesse, né, e que inclusive depois das duas guerras mundiais, inclusive a segunda atômica, né, houve uma interferência, principalmente por intermédio de Jesus, para que desse mais um prazo de 50 anos, segundo informado, né, que o Chico teria informado, para definir como seria efetivamente a transição. Se nesse prazo de 50 anos, que terminou em julho de 2019, não ocorresse uma guerra de extermínio, geralmente por guerra atômica, bomba nuclear, a nossa transição, o final da nossa transição seria não violenta, né? Porque, de toda forma, o fim da transição, a transição e mais na parte final, ela é levada a cabo pelos espíritos abissais das trevas, ou magos negros, ou então os dragões. Esses espíritos que dominam o submundo, né, lá das regiões inferiores do mundo espiritual. Normalmente, a destruição com guerra de extermínio são esses dragões que querem sair do planeta e não conseguem porque tem um campo magnético que não permite. Por outro lado, quando não é isso, são os magos negros que querem dominar o mundo e dominam. Porque o nosso mundo é dominado pelo mal. Não é? Você veja que no mundo de expiações e provas, quem é que dá a palavra final? É o mal, porque o mal prepondera sobre o bem. O mal, no final, prepondera sobre o bem no mundo de expiações e provas. Diferente do mundo de regeneração, onde o bem prevalece sobre o mal. Aí é o contrário. Mas no mundo de expiações e provas é o mal que predomina. É o mal que prevalece sobre o bem. Por quê? Porque a categoria de espírito que encarna e que reencarna é espírito egoísta, espírito dominador, espírito que, portanto, está voltado para fazer o mal. A inclinação dele é para o mal. Não são todos, mas é a maioria. Por isso, então, é que nós dizemos que é o mal que prevalece. E isso, inclusive, está no livro dos Espíritos, tá certo? E depois do mundo de regeneração, nós temos mundos ditosos e felizes. Aí só tem o bem. Porque no regeneração, o bem prevalece sobre o mal. Então ainda tem o mal, mas o bem prevalece. E no mundo ditoso e feliz, só tem o bem. Então daí não tem mais o mal está erradicado. Mas no mundo de expiações e provas é o mal que prevalece sobre o bem. Então, portanto, essa situação nossa aqui. Bom, então, quem leva a cabo aqui no mundo esse fim de transição são esses espíritos do mal. Mas nós não podemos esquecer que o mal está a serviço do bem. Embora quem está fazendo o mal não sabe disso, mas está. Que veja bem uma coisa. Para encerrar
um ciclo, um tempo, uma era, no caso aqui é de expiações e provas, e começar uma outra, o que é que tem que acontecer? Uma precisa acabar para começar uma nova. Não dá para você iniciar uma era nova vivendo a vida da era velha. Não dá. Você precisa terminar, erradicar o modo de viver, o modus vivendi velho, para você iniciar um modo de viver novo, baseado em outras formas, outras bases, né? Em outros exemplos. O exemplo do Cristo. E o Cristo veio 2000 anos antes para nos expor um modelo, o novo modelo de viver, que iria ter que acontecer depois na regeneração. Então, o modelo de vida que nós vivemos agora, esse precisa acabar. Não vai poder continuar mais, porque o novo modelo, que é o modelo da regeneração, é o modelo do Cristo. Esse modelo egoístico, que a gente só quer para nós, isso tem que terminar e vai terminar. E está terminando. Agora, para isso acontecer e para selecionar e para estabelecer quem é que são as criaturas realmente com fé e decididas que vão viver a nova era, é preciso colocar a gente em teste, é preciso colocar a gente em prova. E é por isso que, então, quando se aproxima esse tempo, no nosso caso, felizmente, não foi a guerra de extermínio, então a gente não vai ter isso. Podem até tentar, mas não vai acontecer. Então, o nosso vai ser o modelo de fim de transição menos difícil. Porque se pensa em a mesma coisa, se fosse pela guerra de extermínio, primeiro que ia acontecer que ia ter bomba atômica para tudo quanto era lado, ia ter desencarne em massa, de uma vez. Fora depois que, pelo efeito da radiação, ia desencarnar mais um outro tanto grande. Vocês imaginem lá no mundo espiritual como é que os mentores, como é que os espíritos de luz iam conseguir lidar com tanta gente desencarnada de uma vez. Não ia dar conta. Porque a maioria que ia desencarnar totalmente insciente da sua situação. Iria ser preciso vir espíritos de luz de outros mundos, em grande quantidade para ajudar aqui, porque os trabalhadores aqui seriam insuficientes. Os trabalhadores espirituais seriam insuficientes para dar conta de atender uma quantidade tão gigantesca em nível de bilhões desencarnados de uma vez, ou em tempo curtíssimo, de poucos anos. Vocês imaginem a dificuldade que não seria. Entretanto, no novo modelo, no nosso modelo que vai acontecer, a transição, e que está acontecendo, não vai ser assim tão abrupto, vai ser gradativo. De toda maneira, vai precisar que cada um faça a sua escolha. Se vai fazer a escolha pelo Cristo, ou se vai fazer a escolha da sombra. Aí é onde é feita a seleção do joio e do trigo. Mas a seleção é feita por nós mesmos. Nós é que vamos nos selecionar. Não é ninguém que vai falar, você vai para lá, você vem para cá. Não. É a nossa escolha, porque aquele que tiver fé resoluta, ele não vai caminhar para o lado errado porque alguém está mandando. Ele fala, não, eu não vou. Porque alguém chega, não, vem comigo aqui que nós vamos fazer um negócio lá. Você fala, não vou. Você pode ir se você quiser, eu não vou. Mas se você não tiver uma fé consistente, você pega e vai. Não é? Então nós precisamos ser testados. Quem é que vai fazer com que isso aconteça? Os próprios espíritos do mal. Porque o Cristo mesmo falou que quando os tempos fossem chegados, e esse tempo é agora, que todo o mal seja feito. Ele falou que todo o mal seja feito. Por quê? Porque o mal vai recrudescer. Isso aí, palavras do Cristo, sou eu que estou dizendo. O mal vai recrudescer. Vai haver uma ampliação da maldade. A maldade cada vez mais vai se acentuar. E aí, ante isso, qual vai ser a sua reação? Pagar o mal com o mal? Ou você vai pagar o mal com o bem? Ou você não vai se envolver com o mal? Por quê? Quem vive pela espada, morre pela espada, disse o Cristo.
Nós precisamos ter fé, confiança em Deus, saber da nossa condição de espírito imortal e não nos envolver com violência e nem com atos agressivos, porque você está pagando o mal com o mal. Nós precisamos compreender que as coisas são como são e o Cristo está no leme, nós temos que confiar. Agora, então, esse recrudescimento do mal é normal nesse fim de transição, não é? E nós temos, e está tudo na Bíblia isso, nós temos um período de pré-tribulação, que é aquele período em que antecede a grande tribulação, que é de 7 anos, os primeiros 3 anos e meio da grande tribulação, e depois o segundo período, de mais 3 anos e meio, também de tribulação, mas um pouco menor. E a pré-tribulação é o período da apostasia, que é aquele período da negação de Deus, da negação do Cristo e do seu Evangelho. E aí se utiliza de uma justificativa para começar a colocar isso em prática. Uma delas está acontecendo já. Fechamento de templos, de igrejas, porque daí você não tem as pessoas dentro das igrejas, porque nós somos ainda espíritos frágeis. E se nós não estivermos juntos, porque nós juntos nos fortalecemos. A gente toda semana, mais de uma vez por semana, tem pessoas que vão várias vezes por semana no templo, na igreja, e elas conseguem se fortalecer, uma se fortalece com a outra. Você entra em prece ali em conjunto, você divide as suas dificuldades e você se fortalece. E você se conforta com os irmãos dentro dos templos. Mas se for determinado que os templos, as igrejas, não vão abrir mais, você vai ter que fazer a sua reza na sua casa sozinho. Tudo bem, a pessoa que tem fé verdadeira, ela estando sozinha não vai abalar, mas e quem não tem? Vai enfraquecer. É como naquela história que eu havia contado, né? Que está na brasa, pegou uma brasinha, separou, em pouco ela foi perdendo a vivacidade dela até apagar. Que a nossa fé, como não é uma fé tão forte, né, ela vai se apagando. Vocês vejam quando Cristo foi crucificado. O que aconteceu? Naquele momento, todos os seus discípulos, que andavam junto com o Cristo, 3 anos andando com ele. O que aconteceu? Se dispersaram, ficaram atemorizados, até em dúvida se tudo aquilo era real e verdadeiro. Vocês vejam que eu estou falando dos discípulos do Cristo, Precisou o Cristo ressuscitar para andar entre eles, comer peixe com eles, rir com eles, dar a mão para aí eles se fortalecerem, ocorreu o Pentecoste, e aí então eles se fortaleceram. Mas até os discípulos do Cristo, que andavam com ele por 3 anos, dispersaram. E nós? Então, o fechamento do templo é aquele tempo que antecede a grande tribulação, que é o tempo da apostasia. É a negação de Deus, a negação do Cristo e do seu Evangelho. Está na Bíblia também. E aí, então, você deixando as pessoas separadas, você deixando as pessoas desunidas, e aí umas vão acusar as outras, elas não vão estar mais em unidade, os templos não vão abrir. Poderá acontecer que nem na internet vai ser aceito mais o Evangelho de Jesus. Vocês acham que eu estou falando um exagero? Vocês vão para países comunistas e vocês vão ver como que a coisa é lá. Vai na Coreia do Norte. Assistam alguns programas, testemunhos de pessoas que entraram lá. E eles vão dizer, primeiro, que você não pode entrar com Bíblia. Tem outras coisas também, mas lá não tem religião. País comunista, geralmente, a religião é abolida. Qualquer religião é abolida. E do que nós estamos vendo, é esse a política mundial que está começando a desenvolver em várias partes do mundo. Bom, mas nosso objetivo aqui não é entrar em política. Nosso objetivo aqui é falar sobre o lado espiritual de tudo isso. Porque nós sabemos que estamos vivendo somente uma experiência na matéria. Nós não somos criaturas carnais, nós somos espíritos. E tudo isso está dentro de um cronograma. E esse tempo, essa era, vai acabar, está no fim. E é preciso que acabe, para começar a nova. É tal qual a semente. Se a semente não morrer, aí termina
a vida dela enquanto semente, ela não vira uma muda e ela não se desenvolve. Nós somos tais quais sementes. No nosso modo de viver, o jeito de viver, tudo que a gente vive aqui, esse modo vai terminar. Para começar um modo novo. Tudo isso aqui que a gente vê vai terminar. E é preciso que nós sejamos colocados à prova. E você só é colocado à prova quando você está no limite. Então, vai haver ainda um aumento da maldade no mundo. E qual vai ser a nossa reação? Essa que é a grande questão. O que importa não é o mal recrudescer no mundo, porque o mal no mundo a gente sempre teve. No mundo de expiação e prova, onde o mal prevalece sobre o bem, então o mal tem sempre teve. Embora agora vá aumentar no fim, mas tem um propósito, que é para a gente ser testado verdadeiramente. E nós temos que dizer sim ou não, porque se você ficar no meio em cima do muro, nem sim nem não, você vai ser arrastado de roldão. Então a gente precisa ter posição. Nós somos servos do Cristo, nós somos. Então pode acontecer o que for. Nós precisamos começar a nos fortalecer intimamente, porque nós vamos saber que virão tempos difíceis. Mas isso aí sempre teve. Você pegar na época do próprio Cristo, até o Cristo foi assassinado, gente. Foi crucificado, Cristo puro. Então vocês vejam. Durante a Idade Média, né, a Inquisição, isso aí sempre teve. Mas é que agora vai recrudescer ainda mais. Um controle e tudo mais. Mas a gente precisa compreender que isso é para nosso teste. Porque tudo que nós vivemos aqui no planeta denso, que é o planeta físico, ou é para expiação ou é para prova. Nós somos espíritos, nós não somos desse mundo aqui. O mundo é um mundo de passagem. Então, se nós estamos encarnados aqui, só tem dois objetivos, expiação ou provas, que o mundo é de expiações e provas. Ou os dois, ou você está expiando e está passando por prova, ou você está passando por prova, ou por expiação. Mas é isso só. Não adianta você querer mudar o que tem que ser. O que tem que ser passado vai passar. E após passar esse período de tribulação, aí então é um momento que vai surgir aquele grande momento, né? Que é, vamos dizer, de passar de um tempo para outro. Uma amiga minha, que desencarnou inclusive, foi no ano passado, desencarnou até de Covid, não é? Pessoa boníssima, espiritualizada, era a pedra angular da casa. E ela ouviu de uma médium de presciência na década de 1970 que disse assim, olha, está se aproximando num porvir não muito distante, um período de grande escassez de fome e de sofrimentos. Mesmo quem tiver dinheiro não terá condições de comprar, porque não vai ter. Só vai conseguir comer o que dá debaixo da terra, como por exemplo tubérculos, né? E, mais recentemente, o próprio Chico falou numa ocasião em que ele estava em um centro espírita, quando o Bachelet chegou lá, né, cansado, dizendo, olha, eu cheguei agora lá de Tuiutaba, um calor que eu não aguentava de calor, um calor danado, mas estou aqui. O Chico falou para ele, olha, você está falando aí que lá em Tuiutaba é quente mesmo, mas saiba você que eu não vou ver pela minha idade, mas vocês que são mais novos hão de ver que em Ituiutaba há de nevar. Palavras do Chico. Pensem bem. Por que isso? Cientistas dizem que nós estamos nos aproximando de uma mini-era glacial. Vamos juntando uma coisa na outra. Estamos chegando no fim da transição para iniciar um novo período de regeneração. E para você iniciar um novo período, o velho tem que acabar. Para acabar, tem que acabar de uma vez. Não adianta ir de pouquinho, tem que acabar mesmo. E não tem jeito. E é assim que tem que ser. E vai ser. Porque quando nos tempos de Noé, nos tempos bíblicos, né, na história bíblica de Noé,
Foi de uma vez também, e aconteceu e pronto. E não tem depois que não tem como você reclamar. Mas, gente, a morte não existe. Eu sei que com essa pandemia nós estamos com muito medo da morte e tudo mais. Deixa eu ver aqui que tem um negócio escrito aqui. Aí, a Alessandra está dando um testemunho aí. É isso mesmo, Alessandra, concordo. Veja bem uma coisa. Com esse problema de pandemia e de medo e de restrições e tudo, a gente fica com medo, todo mundo fica. Mas medo de quê? Medo de morrer. Agora, vamos pensar uma coisa aqui. Tem medo de morrer por quê? Se a morte é um processo natural. A morte que eu falo é o desencarne, né? Embora muitas pessoas não compreendam isso ou entendam que vão morrer de verdade mesmo. Mas para nós que sabemos que a morte não existe, medo do quê? Por que a pessoa tem medo de morrer? Ah, eu tenho medo de morrer porque tudo que eu lutei vai ficar aqui. De todo jeito vai ficar aqui. Então não precisa ter medo, vai ficar de todo jeito. Ah, eu tenho medo de morrer porque eu tenho os meus filhos e eu não quero deixar porque eles vão sofrer. Gente, os filhos são de Deus, não são nossos. E quando chegar a nossa hora de desencarnar, eles vão ficar e eles vão ter outros protetores que vão orientá-los. A sua missão terminou. Você desencarnou, chegou no mundo espiritual, você vai chegar lá para os mentores. Ah, mas eu preciso voltar lá porque o meu parente está sofrendo por mim. Eles vão dizer para você, olha, sua responsabilidade cessou com o seu desencarne. Lá agora não é mais com você. Você pode deixar lá, agora você vem para cá. Agora, seu mundo é aqui agora, não é mais lá. Lá você esquece. Não é que esquece no sentido de você não lembrar mais. Esquece no sentido de que você não pode mais fazer nada. Você pode fazer alguma coisa? Você não pode. Aliás, se você for lá, ainda você vai atrapalhar. Você vai ficar lá na casa, suas energias vão acabar criando desequilíbrio nos encarnados. Que você gosta, você vai acabar prejudicando quem você gosta. Então não adianta. Você vai criar problemas lá. Então você fique lá no mundo espiritual quietinho. Você pode mandar pensamentos? Pode. De conforto, de bons pensamentos? Isso você pode. Mas você ir lá, ficar lá, você só vai dar problema. Não adianta. Porque o filho não é seu, é filho de Deus. Nós somos todos irmãos, somos todos filhos de Deus. Sua responsabilidade é enquanto você está com ele encarnado. Você desencarnou, sua responsabilidade cessou. A vida dá encaminhamento. Fique tranquilo. Então, medo de desencarnar é um medo inútil, porque isso vai acontecer de todo jeito. E não adianta a gente lutar contra isso. Então não tem por que ter medo de morrer. Muita gente que tem medo de morrer, essa doença, não vou nem falar o nome da doença, tá? Até porque tem muita gente que não gosta também e fica com mais medo ainda. Então não vou falar, tá? Essa doença... Gente, toma os cuidados, isso precisa fazer. De higiene, de limpeza, usa máscara, lava a mão com sabão, toda vez que você pegar alguma coisa assim, sair, lava a mão, né? E os cuidados tem que tomar mesmo, é normal. Agora, o mais... E quem tiver que desencarnar, a gente vai desencarnar, ou dessa doença, ou de outra doença, ou do que quer que seja. Você vai desencarnar. E quem que vai desencarnar? Está desencarnando quem tem que desencarnar. Pessoas boas, pessoas mais ou menos, está desencarnando, gente. O desencarne é normal, não adianta a gente ficar com medo. Vai acontecer um momento, mais para o final dessa grande tribulação, que vai acontecer um grande desencarne. Vai. Mas é controlado. Diferente se fosse uma guerra de extermínio. Aí é um negócio. Mas dentro desse cronograma agora, depois do fim da grande tribulação, vai haver realmente um desencarne grande, mas programado. Os espíritos vão estar lá para receber, para acolher, porque é o fim de uma era, gente. Todo fim de era precisa terminar a queda para começar uma nova, sobre bases novas. Porque a gente ouve falar muito assim, que as pessoas estão achando que nós vamos voltar ao jeito que era de viver antes. Não vai voltar. Porque como é que vai voltar
o modo de viver de antes, a gente vai começar um ciclo novo, uma era nova, que é de regeneração. Não dá. A regeneração é a era em que o espírito vai ser fraterno, vai ser de fraternidade, vai ser de união, não vai ser de competição mais, como é agora. A gente compete um com o outro. Não! Vai ser de solidariedade, de amparo, de amor, de conforto, de preocupação com o outro. Você não vai ficar tranquilo vendo o irmão infeliz sofrendo. Você vai se animar a tomar alguma providência. E todo mundo vai agir assim. Você vai ver um negócio errado, você não vai fazer, porque você sabe que é errado. Porque você é um espírito tendente ao bem, você quer acertar. Você está no início do mundo de regeneração. Então você era errado, mas você quer regenerar para poder ser uma pessoa nova, diferente. Não como era antes. Regenerar, né? Ter uma vida nova. E você ter no coração um modo de viver que é o modo do Cristo. Nós vamos ter um modelo que nós temos já, mas a gente não vive esse modelo. Nós vamos passar a viver esse modelo. Nós vamos nos espelhar no modelo do Cristo para orientar a nossa vida. Então o modo de viver velho não vai servir mais. Isso tem que acabar. Precisa acabar. E vai acabar. Queiramos nós ou não queiramos, não. E muitos que vão desencarnar vão reencarnar de novo num mundo renovado, diferente. Agora alguns não vão, porque não tem a média mínima de boa convivência. E a época em que surge realmente a transição em todos os mundos é aquela em que o planeta se aproxima de um campo de energia de quinta dimensão, porque daí os espíritos têm que viver um modo novo, que é o de quinta dimensão, que é aquele que o ser é fraterno, que é acima da quarta dimensão, no mundo espiritual umbralino. Então, quando chega esse tempo, esse local, essa localidade na galáxia em que o planeta se aproxima e vai entrar, e o planeta entra e ele vai mudar a dimensão dele, normal. Quem está vivendo no planeta como hóspede do planeta, que somos todos nós, tem que estar vivendo na mesma vibração. E nesse tempo, nessa época, vocês vejam que a tecnologia aumenta muito, como realmente está agora. A tecnologia no mundo, você pega 50 anos para cá, a tecnologia, né, ela é mais ou menos como era na época, lá na quarta dimensão, onde foi escrito o livro Nosso Lar. Né? Porque na época de que foi escrito o livro Nosso Lar, que é a década de 40, salvo engano é 40, início da 40, foi 38, ou é 40 e pouco, enfim. Então naquela época lá, os espíritos que lá viviam, que hoje já estão num outro tempo, mas eles usavam uns aparelhozinhos que pareciam um celular ou tablet de hoje, que nós temos hoje esses aparelhos. E naquela época não tinha nada disso, não tinha computador, não tinha nada, não é? Então vocês vejam que a tecnologia aumentou demais. E ela aumentou com objetivos próprios, a gente precisa evoluir. Mas saber usar a tecnologia para o bem, e não para fazer o mal, nem para dominar os outros, e não para controlar ninguém. Porque a tecnologia na mão de pessoas egoístas só vai ser usada para o controle e para a dominação, mas usada na mão de pessoas espiritualizadas e fraternas e generosas, o crescimento é enorme, que o Chico, inclusive, falou que ia acontecer. Que depois que a gente iniciasse realmente esse período novo de transição, nossa, haveria coisas fabulosas. Né? Uma delas que o Chico falou que aconteceria na mesma década em que a transição efetivamente terminaria e começaria a regeneração, é a descoberta de uma vibração em hertz da dimensão espiritual. Não é? Então, os cientistas procurando encontrar uma faixa de vibração própria lá para a questão de televisão e tudo, encontrariam uma faixa de vibração que é a mesma do mundo espiritual. E aí conseguiríamos fazer o contato com os espíritos, inclusive vendo na televisão. Como vocês estão me vendo agora, a gente estaria vendo... É como se eu tivesse desencarnado. E vocês estão vendo, ouvindo e falando comigo. Seria mais ou menos isso. Né?
É a tecnologia que vai ser descoberta. Aí, gente, qual é a dúvida que alguém iria ter sobre a vida espiritual? E que a morte não existe mais. E que nós sobrevivemos à morte. E que a vida continua sempre. Porque a gente ia conversar e ver um parente nosso, uma pessoa que a gente conhece que está desencarnada. Como é que você ia ter alguma dúvida a mais? Você não ia ter. Imagina a mudança que ia ter de mentalidade nas pessoas, sabendo que a morte não existe. Você ia mudar completamente. Até o seu modo de viver ia mudar, porque você sabe que não vai morrer. Mas você sabe também que tem as leis divinas e que se você não observá-las, tem consequência. Nós passaríamos a viver conforme as leis divinas. Porque muitas pessoas acham que com a morte acaba tudo, aí vão fazer, deitar e rolar. Nós vamos saber que não é assim, que a morte não termina, a morte não existe. Então nós não precisamos ter medo da morte, por quê? Porque a morte não existe. É um processo natural, tanto de reencarnar, que é o de nascer, quanto de desencarnar, que é o morrer. Agora, nós deixamos, quando nós desencarnamos, deixamos pessoas que nós amamos aqui, nós vem um sentimento de um pouco de tristeza, porque você ama as pessoas que ficaram, você fica um pouco, é normal. Mas quando você vai reencarnar, você também fica, porque você está deixando gente que você ama lá. Entretanto, quando você volta para lá, você vai reencontrar os seus afetos, seus entes queridos. Você vai encontrar um paizinho, uma mãe, um tio, um irmão, um parente que você ama, que desencarnou antes, você vai encontrar com ele lá. Vai ser uma alegria. Embora você vai ficar um pouco triste, porque deixou pessoas que você ama também. Isso vai acontecendo enquanto nós não nos convertemos em espíritos livres, quando nós não precisamos mais reencarnar. Quando você conseguir viver fraternalmente sem praticar o mal, você não precisa mais reencarnar em mundo de expiações e provas, você vai reencarnar em outro tipo de mundo. Né? Então, esse medo da morte, medo de morrer, para nós que somos espíritas, não tem razão de ser. A doença está presente, ela existe, não tem só essa doença. Tem N doenças das quais nós podemos desencarnar. E não só de doença, acidentes, um monte de coisa. Pode acontecer. Porque quando chega o tempo da gente desencarnar, a gente desencarna. Normal, não tem problema nenhum. O corpo não é nosso, o corpo é de Deus. Nós vamos deixar ele aqui. A experiência na matéria nossa terminou. A gente vai voltar para o nosso ambiente normal, que é o mundo espiritual. E não tem nada demais nisso. Agora, o problema é quando a gente não sabe, a gente fica sofrendo, preocupado, com medo. Mas medo de quê? Medo de morrer porque se é um processo natural. Como é o processo natural, o de nascer? Não tem porquê. Então, conclusão. Estamos no fim da transição. Esse fim poderia acontecer de duas maneiras. No nosso caso, felizmente, vai ocorrer da maneira menos difícil, menos dramática, menos dolorosa. Não é? Mas vai acontecer como ocorre em todo final de era e início de uma nova. Então, terminando a era de expiações e provas, e estamos para começar o de regeneração. Então, um tem que acabar, tem que encerrar, tem que limpar, passar a égua e vamos começar um novo. Os espíritos que vão reencarnar serão espíritos todos tendentes ao bem. Já tem muitos encarnados. E os que estão desencarnando e que não são tendentes ao bem não vão reencarnar mais. Então, a população mundial tende a diminuir. Diminuir, mas com espíritos todos tendentes ao bem. Então, vocês vejam que essa era nova vai ser magnífica. Esperemos, Deus, que nós possamos estar nessa era nova, não é? Bem, gente, a gente está terminando por aqui. Vou agradecer bastante a todos pela paciência de estar comigo agora. E nós vamos fazer uma prece para nós terminarmos, tá bom? Vamos fechar os olhos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós os seus filhos, agora e na hora do nosso desencarne, que assim seja. Muita paz, muita luz, beijo no coração. E sábado agora próximo nos vemos em mais uma live. Fiquem com Deus e até sábado. E amanhã prestigiar a palestra da Vânia e sábado nos vemos. Uma boa noite a todos.